Olá pessoal, vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo sobre calorimetria. Então, meu nome é Humberto Oliveira, sou professor das escolas José do Patrocínio e Daura Santiago. Esta aula é dedicada aos alunos do segundo ano regular noturno e do ciclo 5 da EJA. E hoje será a nossa aula de número 03 sobre calorimetria. Então vamos iniciar nossa aula observando esta caixa térmica contendo gelo e algumas latas de bebidas. Isso aqui é uma cena corriqueira, principalmente nos dias de verão. Então, se o dia for de sol, o que podemos perceber? Será que o gelo vai absorver a energia do sol? O que vai acontecer com o gelo quando ele está recebendo esta energia do sol? E as bebidas na lata, elas vão absorver a luz e o calor que vem do sol? Toda vez que é fornecido calor a uma substância, ela muda de temperatura? Então, aí são observações do nosso dia a dia. Então, uma caixa térmica contendo latas de bebidas e gelo, nós vamos observar todos esses fenômenos relacionados à temperatura e calor. Mas vamos entender um pouco mais sobre o calor. Já vimos em aulas anteriores que o calor é uma energia térmica em trânsito, devido à diferença de temperatura entre corpos. Costumamos dizer que o calor é uma energia térmica em movimento. Então, aqui nessa imagem, nós temos dois objetos. Vamos imaginar que a temperatura dele, desse primeiro aqui vermelho, vou chamar de TA, onde a temperatura dele é maior que o objeto azul, que nós vamos chamar aqui de TB. Então, o A está com a temperatura maior que o B. Então, aqui poderia ser a lata de bebida e aqui o gelo. Então, o que é que a gente vai observar? Quando eu coloco um objeto de temperatura maior próximo do objeto de temperatura menor ou em contato, então nós vamos observar aqui um trânsito, um movimento de energia. Essa energia saindo de A, indo para B. Então, nós temos aqui uma energia sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Essa energia em movimento ou em trânsito nós chamamos de calor. Também já vimos em aulas anteriores. Então, calor é uma forma de energia em movimento, sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Como o calor é uma energia, e no sistema internacional a energia é medida em joules, nós também podemos medir o calor em joules. Agora, por motivos históricos e práticos, também usamos outra unidade de medida, chamada de caloria, abreviando cal, onde uma caloria corresponde a 4,18 joules, aproximadamente. A caloria ela é definida da seguinte forma. Então, uma caloria corresponde à quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de uma substância em 1 grau Celsius. Então, aqui eu tenho um exemplo de 1 grama de água e eu quero elevar a temperatura desse grama de água em 1 grau Celsius. Então, essa quantidade de calor fornecida aqui pela fonte térmica, que vai provocar esse acréscimo de 1 grau Celsius em cada grama de água, é que nós vamos chamar de caloria. Então, uma caloria vai representar essa quantidade de calor que deve ser fornecida a 1 grama de água, para elevar a temperatura em 1 grau Celsius. E novamente lembrando que uma caloria corresponde a 4,18 joules aproximadamente. Então, estamos aqui arredondando. Então, já sabemos aí que o calor é uma energia, pode ser medida em joules, como no sistema internacional a unidade medida é os joules,
mas também fatores históricos que nós podemos utilizar a caloria. Então vamos observar este exemplo. Quando os dois objetos representados na figura são duas panelas de pressão com temperaturas diferentes, uma está com 25 graus Celsius e outra com 80 graus Celsius. Quando esses dois objetos são colocados em contato, verifica-se que 1.254 joules de energia serão transferidos de um para o outro, em virtude da diferença de temperatura entre eles. Então vamos aqui ver o questionamento A. Qual foi a quantidade de calor que passou de um objeto para outro? Então, quanto de calor passou de um objeto para outro? Então, observando que esse está a 80 graus e esse outro a 25 graus. Então, como vimos, o calor ele vai passar sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, vai do corpo que está com 80 para o corpo que está com 25 graus. E aqui na questão, no enunciado, foi dito que essa energia que foi transferida de um para outro devido a essa diferença de temperatura foi de 1.254 joules. Então, qual foi a quantidade de calor que passou de um objeto para outro? A quantidade de calor é uma energia, e essa energia foi de 1.254 joules. A quantidade de calor nós podemos representar pela letra Q maiúscula. Então, a quantidade de calor foi 1.254 joules. Em que sentido se processa essa transferência de calor? Então, já comentamos também. Sempre é do corpo de maior temperatura, T maior, temperatura maior, para o corpo de menor temperatura, então temperatura menor. Então, neste caso, foi da panela que estava com 80 para a panela de pressão que estava com 25 graus Celsius de temperatura. Descreva o que aconteceu com as energias internas dos objetos em contato. Então, a panela que está com a temperatura maior, então quem estava com a temperatura maior, vou chamar T maior. Este corpo, aconteceu o que com ele? Ele perdeu energia, ou seja, perdeu calor. E o que aconteceu com o outro? O contrário. O corpo que está com a temperatura menor, ele ganhou calor. Ele recebeu ou ganhou calor. Então, enquanto um está perdendo, o outro está ganhando. Então, houve uma troca de calor. Um cedeu calor e o outro recebeu. E o último questionamento aí da letra D. Expressa em calorias a quantidade de calor transferida de um objeto para outro. Então, como nós vimos no slide anterior, o calor ele foi transferido do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E agora nós queremos saber quantas calorias isso representa. Então eu sei que uma caloria representa aproximadamente a 4,18 joules. Então, se esse corpo teve uma troca entre eles de 1.254 joules, quantas calorias isto representa? Então, nós vamos utilizar aqui a regra de 3. Nós vamos obter o x igual a 1.254 vezes 1 dividido por 4,18. Então, esse x será a quantidade de calor que foi trocado entre eles. Então, você vai dividir 1.254 por 4,18.
e vamos encontrar isso igual a 300 cal. Ou seja, 1.254 joules corresponde a 300 calorias, 300 cal. Então, como iniciamos o vídeo, vimos que o calor ele pode provocar variação de temperatura ou mudança de estado físico da matéria. Então, quando esse calor provoca variação de temperatura, nós dizemos que esse calor é chamado de calor sensível. Então, calor sensível é aquele calor que provoca mudança de temperatura. A quantidade de calor sensível que um corpo ganha ou perde enquanto está mudando de temperatura, ele é fornecido por esta equação, chamada equação fundamental da calorimetria. Nós vamos ver com mais detalhes daqui a pouco. O calor também pode provocar mudança de estado físico. Quando o calor está provocando mudança de estado físico, aí chamamos esse calor de calor latente. E ele será determinado através desta equação. Quantidade de calor igual a M vezes L. Também vamos ver isso em detalhe na próxima aula. Hoje nós vamos apenas destacar a variação de temperatura. O calor que provoca esta variação, chamado de calor sensível. Então, o calor sensível, ele produz variação de temperatura, sem que o estado físico da matéria seja alterado. Então, esta é uma característica importante. Então, enquanto estiver ocorrendo variação de temperatura, não vai existir variação de estado físico. Então, o calor sensível ele só provoca variação de temperatura, sem mudar o estado físico da matéria. Então, aqui nós temos o exemplo de uma panela, né? A pessoa está cozinhando. Então, inicialmente, você coloca lá a panela com a água, a temperatura ambiente, e à medida que vai passando o tempo, ele vai recebendo calor e essa temperatura vai aumentar. Então, toda vez que colocamos um objeto para aquecer no fogo, nós vamos observar o aumento de temperatura. Então, esse calor é chamado de calor sensível. E para determinar esta quantidade de calor sensível, nós utilizamos a equação fundamental da calorimetria. Agora vamos ver com mais detalhe esta equação. Então, esta equação diz que a quantidade de calor, que a gente vai representar pela letra Q maiúscula, ela é igual a massa, a quantidade de calor será a massa, vezes esse C minúsculo, que chamamos de calor específico, vezes a variação de temperatura, que está representada aqui pelo ΔT. Então, a quantidade de calor sensível é diretamente proporcional a estas três grandezas. A massa do corpo, quanto maior a massa do corpo, maior será a quantidade de calor necessária para variar sua temperatura. Isto todo mundo sabe. Então, se eu coloco meio litro de água para esquentar e em uma panela e em outra panela 1 litro de água, a panela que está com 1 litro de água vai demorar mais. Por quê? Porque vai precisar de uma maior quantidade de calor para poder chegar a temperaturas altas. Então, quanto menor a massa, mais rapidamente podemos variar a temperatura. E quanto maior a massa, mais calor precisamos. Então, menor massa, menos calor, maior massa, maior a quantidade de calor necessária. E esse Czinho aqui, ó, da equação fundamental, ele é chamado de calor específico. Então, calor específico vai dizer o seguinte: quanto maior o calor específico, maior a quantidade de calor necessária para variar a sua temperatura. Então, cada substância tem um calor específico. Vou mostrar daqui a pouco uma tabela. E esse calor específico é uma característica da substância. Então, cada substância tem um comportamento diferente. Então, umas aquecem de maneira mais rápida e outras aquecem de maneira mais lenta, porque vai depender do tipo de material.
E a quantidade de calor também ela é proporcional à variação de temperatura, ao ΔT. Então, quanto maior a variação de temperatura que desejamos obter, maior será a quantidade de calor que deve ser fornecida. Então, se eu quero aquecer a água apenas em 10 graus Celsius, então vou fornecer uma quantidade de calor X. Se eu quero aquecer a água a uma temperatura de 30, 40, 100 graus Celsius, então vou ter que, na medida que essa variação de temperatura aumenta, eu tenho que fornecer mais calor. Então o calor também ele vai dizer o quanto um corpo aumenta ou diminui a temperatura. Por que eu estou dizendo o corpo aumenta ou diminui? Porque quando o corpo ganha calor, a temperatura aumenta. Quando o corpo perde calor, a temperatura diminui. Então agora vamos ver com mais detalhe o que seria esse calor específico, essa característica do material. Então o calor específico ele vai informar quantas calorias são necessárias para aquecer ou resfriar 1 grama de uma substância em 1 grau Celsius. Então esta é a definição do calor específico. E também podemos dizer que esse calor específico ele informa se é fácil ou difícil variar a temperatura do material. Quanto maior o calor específico da substância, mais difícil será alterar sua temperatura. Quanto menor o calor específico, mais fácil será variar a temperatura. Então aqui nós temos uma tabela com alguns calores específicos. Então começamos aqui com a água. O calor específico da água é 1. Aqui é a unidade de medida do calor específico. Calorias por grama grau Celsius. Então o calor específico da água corresponde a 1. No extremo aqui da tabela nós temos o chumbo. O calor específico do chumbo corresponde a 0,0305. Então se a gente comparar aqui a água com o chumbo, então observe que o calor específico da água é muitas vezes maior que o calor específico do chumbo. O que significa isso? Significa que o chumbo varia a temperatura com uma quantidade de calor bem menor do que a água. Então, se eu quero aquecer o chumbo, com uma pequena quantidade de calor, eu consigo atingir altas temperaturas. A água já precisa de uma quantidade de calor maior. Da mesma forma para diminuir a temperatura. Então, se eu retiro uma quantidade de calor do chumbo pequena, ele consegue variar, diminuir a temperatura bastante. Enquanto da água, para diminuir a temperatura, eu tenho que fazer o quê? Tenho que retirar uma quantidade de calor maior. Então aqui temos diversos materiais. Então, a água, o gelo. O gelo, eu consigo variar a temperatura mais fácil do que a água. Então, eu consigo aumentar a temperatura do gelo ou diminuir mais rapidamente, com uma menor quantidade de calor, praticamente a metade necessária do que a água. Então, cada substância dessa tem o seu calor específico que já foi determinado. Para finalizar a nossa aula, vamos observar esta imagem. Então, um dia de verão, numa praia aí linda, nós temos a seguinte situação. Vamos dizer que você chegou às 10 horas da manhã. Então, quando você chegou, que colocou os pés na areia da praia, você vai observar essa areia da praia com a temperatura bastante alta. Então, você vai observar bem quente a areia da praia. Aí você quer se refrescar, tomando um banho de água do mar, então você vai observar que a água do mar está bem mais frio do que a areia da praia. Então temos aqui o quente e o frio, a areia quente, a água fria. Só que quando chegar à noite, vamos dizer que você passou o dia todo, O sol se pôs e agora já são as 7 horas da noite, está no escuro aqui, só com iluminação artificial. Quando você colocar agora os seus pés na água do mar, você vai observar que a água do mar, a temperatura dela vai estar maior do que a temperatura da areia da praia. Por que isto acontece? Porque o calor específico da água, como nós vimos na tabela, esse calor específico é 1
caloria por grama grau Celsius, enquanto o calor específico da areia é 0,2 calorias por grama grau Celsius. Ou seja, é 5 vezes menor o calor específico da areia em relação à água. Significa dizer o quê? Que a areia tanto aquece de maneira mais rápida do que a água, como também esfria de maneira mais rápida do que a água. Então, a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura da areia, ela é uma quantidade de calor bem menor do que da água. Então, a água ela vai esquentar e esfriar de maneira mais lenta, enquanto a areia vai esquentar e esfriar de maneira mais rápida, por conta do calor específico serem diferentes. Então, a nossa aula termina por aqui. Espero que todo mundo tenha compreendido e que possa ter sucesso lá na atividade do Classroom que está disponível para vocês. Também vou compartilhar esta atividade nos grupos do WhatsApp e se precisar de alguma ajuda, tirar alguma dúvida, estou disponível. Só mandar um oi para mim, tanto no Classroom como no WhatsApp, que eu vou tirar esta dúvida. Espero todos na próxima aula e até mais. Um forte abraço. Tchau.